Agora 3h49, com quem vai nos ajudar a clarear um pouco mais a mente diante de tudo o que está acontecendo, esse cenário político e econômico do Brasil, que por vezes parece muito embaralhado. A gente recebe aqui no nosso Poder Expresso o Murilo Medeiros. Ele que é cientista político, especialista em poder legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Murilo, muito obrigada pela participação. Bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Obrigado, Ariane. Prazer enorme participar do programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Murilo, são muitos pontos para que a gente possa tentar destrinchar juntos, mas vamos pelo começo, né? A gente elencou aí essas 3 derrotas mais simbólicas do governo no Congresso e eu quero entender, na sua avaliação, o que esses fatos, que de alguma forma até se conectam, podem dizer e indicam a respeito da base aliada do governo no Congresso. A gente consegue interpretar de tudo isso que existem falhas, uma crise na articulação política? Olha, Ariane, na última década, o presidencialismo de coalizão brasileiro passou por uma nova configuração, com um poder menos assentado na presidência da República e mais ancorado no Legislativo. O Palácio do Planalto viu definhar sua influência sobre o orçamento e sobre a máquina governamental para a construção de maiorias legislativas. Esse conjunto de derrotas que o governo sofreu essa semana no Congresso Nacional, que você detalhou e destrinchou muito bem, é um reflexo desse fortalecimento do Congresso Nacional angariado na última década. Uma maior independência capaz de, no Congresso Nacional, os congressistas, os parlamentares, ditarem a pauta do país, independente dos interesses do Poder Executivo. Então, essa mudança de eixo de poder em Brasília é um fato que merece destaque, né? Fora isso, o governo Lula, quando eleito, nessa atual legislatura, ele enfrenta um Congresso de perfil muito mais conservador. E com baixa popularidade que o governo tem agora, tem uma enorme dificuldade de montar uma base de coalizão sólida, né? Seu arco de alianças hoje é extremamente frágil, disperso e fragmentado. A cada nova rodada de votação no Congresso Nacional, o governo negocia com os parlamentares no varejo e não mais com as cúpulas dos partidos, visto essa tamanha fragilidade hoje que o governo tem para montar uma maioria sólida no parlamento. A votação, por exemplo, da urgência do projeto de decreto legislativo para derrubar o aumento do IOF, por exemplo, 65% dos votos favoráveis à urgência do PDL foram de parlamentares que pertencem à base do governo, né? De partidos que hoje têm ministérios, como, por exemplo, MDB, PSD e União Brasil. Então, a fotografia do momento hoje é muito complexa para o governo, diferentemente dos governos de Lula em 2003 e 2006, os seus 2 governos anteriores. Hoje o cenário é muito mais instável e de custo político maior para governar, tendo em vista essa nova configuração de poder com um Congresso Nacional muito mais independente. Perfeito, Murilo. E a gente ouve, inclusive, várias análises que indicam, e aí eu até gostaria de te ouvir sobre isso, que talvez o presidente Lula, nesse seu governo atual, não estivesse tão preparado quanto imaginava para lidar com essa nova configuração e com esse Congresso Nacional muito mais empoderado, não é? Especialmente aí bombado, inclusive, pelas próprias emendas parlamentares. E aí eu já junto essa pergunta com relação a esse preparo ou não, já que a gente está falando de um Lula hoje que encontra um cenário político totalmente diferente do Lula que assumiu seu primeiro mandato lá atrás, né? Já somo essa pergunta com outra.
Você falou um pouco sobre um Congresso muito mais conservador, por exemplo. Então, na sua avaliação, tudo isso que a gente tem acompanhado, esses episódios que a gente cita, eles revelam uma resistência mais ideológica, uma resistência mais prática por parte do Congresso? Sim, sim. Há um componente estrutural importante que, por mais que o governo distribua cargos para partidos de centro na composição de seu governo, há um conflito de agenda entre o que o governo apregoa e a sua base de coalizão, né? Até porque a fotografia das urnas de 2022 mostrou um Congresso muito mais conservador, que destoa da agenda defendida pelo atual governo. Então, é um Congresso que hoje o tema econômico importa, mas também a agenda de valores. Há um conflito de agenda, não só no campo econômico, mas também no campo de valores, com uma oposição muito mais hoje aguerrida, numericamente muito considerável. O PL hoje é a maior bancada da Câmara, e também esse conflito de agenda econômica, né? Temos um Congresso de perfil mais conservador, de visão mais liberalizante no campo econômico, enquanto a equipe da Fazenda, do atual governo, tem uma visão mais desenvolvimentista, de apostar no crescimento do país por meio de mais gasto público, e acaba muito vindo pelo lado da arrecadação, né? Então há um conflito estrutural que o governo Lula se depara, de ter vencido uma eleição muito apertada, com uma frente ampla, mas que passou a governar com os seus, sem conversar muito com essa própria frente ampla que lhe ajudou a vencer as eleições. Então, é um conflito estrutural, tendo em vista que o campo conservador tem crescido muito no Brasil nas últimas 3 eleições gerais. E o esforço político para governar aumenta muito mais. Não adianta hoje só distribuir cargos, distribuir espaços de poder, se você não tem um diálogo sobre a agenda com esse grupo, com esse consórcio de partidos de centro que hoje controla o Congresso Nacional, as emendas parlamentares e também grande parte dos fundos eleitoral e partidário, já visando as eleições de 2026. É um desafio redobrado para o governo Lula nessa sua reta final de mandato. O Murilo, como você destaca, o governo Lula na reta final do mandato, não é? Você avalia que existem caminhos que poderiam ser adotados para reverter essa situação, ou que a essa altura do campeonato o cenário já é irreversível, mesmo com eventualmente uma tentativa de approach ou de retomada de um approach com os presidentes da Câmara e do Senado, teria algum caminho a ser percorrido para que essa relação ficasse um pouco mais equalizada, ou já passou esse tempo? Olha, Ariane, tem tempo sim de recuperar, né? Ainda faltam 15 meses para o início do processo eleitoral de 2026, mas tudo vai depender da performance do governo daqui para frente. Os parlamentares são muito pragmáticos e hoje eles olham com lupa para os índices de popularidade da atual gestão. Lula hoje enfrenta seu pior nível de aprovação de sua história, somando inclusive de seus governos anteriores. Isso é um combustível a mais para que os parlamentares, inclusive que compõem a sua base aliada, não se sintam tão confortáveis a seguir a agenda do governo. O nível de fidelidade de partidos de centro, aqueles que possuem ministérios no governo, é muito baixo, né? Hoje os partidos evitam até declarar apoio à sua reeleição de 2026, ao seu projeto de reeleição, porque o cenário eleitoral é incerto e o nível de popularidade do governo também não ajuda muito. Então, o governo agora corre contra o tempo para viabilizar algumas vitrines de sua gestão, para deixar alguma marca, como, por exemplo, ele aposta muito agora na questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000,
para baixar a energia, a conta de luz dos brasileiros, o Vale Gás, lá atrás teve o pé de meia, mas tudo isso é um processo gradual, né? Até sentir efeito na população leva um certo tempo. O governo tem sim um caminho para recuperar esse campo de popularidade. E se recuperar, tende a ter um cenário melhor de governabilidade no Congresso Nacional. Os parlamentares caminham muito com a onda de avaliação do governo. Se o governo tiver uma melhor performance daqui para frente, sobretudo no campo econômico, o cenário tende a melhorar para o governo. Mas é tudo muito incerto ainda, porque até agora o governo não conseguiu deixar uma marca evidente da sua gestão. Essa é uma grande lacuna do atual governo Lula, que relançou muitos programas bem-sucedidos de suas gestões anteriores, como o PAC, o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, mas não trouxe algo de novo, algo que projetasse o Brasil para a próxima década, né? Essa é uma lacuna e que para o eleitor vai fazer a diferença. Será que eu vou apostar mais uma vez na gestão Lula em 2026? Essa é uma pergunta e esse é um campo de trabalho, inclusive, para a equipe hoje do Palácio do Planalto. São muitos os desafios, hein? Agora são 4 horas em ponto, a gente está conversando ao vivo com o Murilo Medeiros, que é cientista político, nos ajuda a entender um pouco mais desse cenário que a gente tem da relação entre executivo e legislativo, os caminhos que estão sendo e que podem vir a ser percorridos pelo governo Lula. Murilo, a gente tem um Congresso que publicamente tem cobrado, especialmente se a gente pensa aí na oposição, também agora falando do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, várias posturas, né, do governo, que faça o dever de casa, que apresente respostas mais efetivas à população, reformas estruturais. A gente teve, inclusive, o presidente da Câmara endurecendo o discurso dos últimos dias para cá. E a gente tem, por outro lado, quando a gente pensa especialmente nesse contexto da economia, da cobrança de um corte de gastos, de uma gestão fiscal mais responsável, um Congresso que está discutindo o aumento de deputados federais, mais cadeiras. Não tem nem cadeira física no plenário da Câmara para isso, eles teriam até que resolver, mas quem dera fosse esse o único problema de se ter mais deputados. E temos um Congresso que, por exemplo, na derrubada desses vetos presidenciais de ontem, acaba derrubando, por exemplo, um veto que pode aumentar a conta de luz do brasileiro. Então, essa dicotomia também torna tudo mais difícil. A mensagem que se passa publicamente de governo, você precisa ter mais responsabilidade, a gente não vai comprar essas medidas arrecadatórias, ao passo em que se tem um Congresso que, por vezes, caminha pelo sentido oposto. Complicado também, até para nós, assim, enquanto cidadãos, entender um pouco do que se passa, né? É um cenário muito complexo, Ariane, porque o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, foi eleito com uma votação expressiva e ele recebeu o apoio do governo, do centro e também da oposição. Então ele tem se equilibrado na presidência, ora fazendo gestos ao governo, ao Planalto, ora fazendo gestos à oposição. Ele mantém um pé em uma canoa, o pé no outro lado. E tem buscado manter essa postura de equilíbrio. Mas, como você bem ressaltou, há uma dicotomia no próprio discurso do Congresso Nacional, que cobra corte de gastos, que cobra responsabilidade fiscal, mas que no ano pré-eleitoral tem investido e apostado em projetos que, inclusive, aumentam a gastança pública, né? O próprio projeto que eleva o número de deputados federais, acrescenta mais 18 cadeiras no parlamento, tem um impacto para as contas públicas. Segundo a agência pública, calculou um cálculo anual de 865 milhões, somando o impacto da Câmara dos Deputados e o efeito cascata nas assembleias legislativas, 865 milhões, ou seja, quase R$ 1 bilhão
só com esse projeto que eleva o número de parlamentares. Então, há sim um paradoxo, porque por mais que o Brasil precise agora de um ajuste fiscal, até para alavancar mais investimentos, para destravar a máquina pública e para impulsionar programas sociais, pelo outro lado, a responsabilidade fiscal, que deveria ser o norte do Congresso Nacional, também deixa muito a desejar. E em ano eleitoral, é muito difícil que matérias mais duras do ponto de vista fiscal sejam aprovadas no parlamento. Tem se falado agora numa reforma administrativa, foi criada até uma comissão especial sob a relatoria do deputado Pedro Paulo, que pode ser um caminho, mas ainda é um caminho muito tímido. Estruturar o problema do gasto público, do engessamento orçamentário brasileiro, da desvinculação de receitas de gastos como saúde e educação, são pontos críticos, mas requer liderança e coragem. O Congresso Nacional, num ano pré-eleitoral, dificilmente vai comprar uma briga dessas, pois muitos parlamentares podem correr o risco, inclusive, de não se reeleger. Então, é uma dicotomia. Ao mesmo tempo que o Brasil precisa de um ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal tão apregoada no discurso não é seguida pelo Congresso Nacional e também pelo Palácio do Planalto, que nas últimas semanas tem movimentado o cenário de lançamentos de programas, que inclusive aumentam também o gasto público, já pensando num cenário eleitoral, em programas eleitoreiros visando 2026. Ô Murilo, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu não queria deixar de te perguntar precisamente sobre a CPI mista do INSS, né? Tivemos aí um esforço do governo de tentar esvaziar essa comissão, acabou que ela foi de fato oficializada ontem com a leitura do requerimento lá pelo presidente Davi Alcolumbre, uma vitória para a oposição. Agora, na sua avaliação, o que é que essa CPMI pode trazer de novo, hein, para nós, enquanto população, diante do que já foi trazido à luz pelas investigações a respeito das fraudes no INSS? Será possível que essa comissão, que esse colegiado sirva para algo que não uma disputa política polarizada e tentando cada lado jogar a culpa para o governo A, para o governo B, algo de fato produtivo pode sair desses dias aí de CPMI? CPMI, historicamente, é um instrumento legislativo muito utilizado pela oposição, para ampliar investigações, para trazer à tona algo que possa, inclusive, constranger o governo. E essa crise do INSS, que nas pesquisas de intenção de voto e nas pesquisas de popularidade tem afetado, sim, a imagem do governo Lula, pode ser um balcão de pólvora para 2026. Certamente nós vamos ter o segundo semestre no Congresso Nacional muito balizado por essa CPMI. Vai ser um dos grandes instrumentos, uma grande vitrine para a oposição, e o governo vai tentar se blindar de alguma forma, ocupando cargos estratégicos nessa comissão parlamentar mista de inquérito, tal como fez com a CPMI da pandemia, que também foi protocolada pela oposição, mas o governo conseguiu equilibrar as forças, no momento da investigação. Esse ponto da CPMI, Ariane, e foi ótimo você perguntar isso, ele pode acabar respingando no governo num campo que até agora não tinha aparecido muito, que é no campo da corrupção. O tema da corrupção pode voltar à tona ao debate eleitoral de 2026, muito por conta dessa crise do INSS. E a CPMI pode desvendar fatos que podem encurralar não só o governo Lula, mas também a gestão anterior, o governo Bolsonaro. Então vai ser um campo de batalha já mirando 2026. E o governo precisa ligar o radar, porque
Ah, perdemos, que pena. No finalzinho da conclusão aí do cientista político Murilo Medeiros, voltou. Pode concluir seu raciocínio, Murilo, por favor, rapidamente. Então, esse tema da moralidade pode vir à tona com o andamento das investigações da CPMI, do INSS, que deve ser o grande campo de batalha no Congresso Nacional nesse segundo semestre. Muito bem. A gente, portanto, conversou ao vivo com o Murilo Medeiros, que é cientista político, especialista Poder Legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Murilo, obrigada pela atenção, pela boa conversa. Bom feriado para você. Obrigado, Ariane. Obrigado a todos que nos assistiram. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.